Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E nós consagramos essa noite a Ti, Pai, e pedimos a proteção sobre a vida de todos da nossa casa. Livra-nos de todo mal, livra-nos da maldade, da inveja, daquilo que não vemos com nossos olhos naturais. Cancelamos toda obra de maldade direcionada a nós, direcionadas à nossa casa, todo tipo de palavra maldita direcionada, palavra maligna, nós quebramos e cancelamos e declaramos a Deus que nós estamos guardados por Ti, protegidos, totalmente respaldados pelo poder e na autoridade de Jesus Cristo. E que se cumpra a Tua palavra na nossa vida, Senhor, que diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Liberta essa pessoa, Pai, do medo. Liberta essa pessoa, Pai, de tudo aquilo que aflige, de tudo aquilo que perturba, de tudo aquilo, Senhor, que tira e que rouba a paz, a alegria. E que haja o favor de Deus sobre essa pessoa. Eu oro agora para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Todo tipo de câncer, de alergia, de problemas na tireoide, de problemas na coluna, que renda-se ao poder de Jesus Cristo. Jesus, Tu tens todo o poder de curar, de restaurar, de libertar e de mudar totalmente a história dessa pessoa. E eu libero uma palavra, a palavra de saúde. A palavra de saúde sobre teus ossos, a palavra de saúde sobre teu sangue, que toda doença crônica, que toda doença rara, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Ele tem poder, Ele salva, Ele liberta, Ele cura, Ele restaura. Sim, a nossa fé está em Jesus Cristo. Invocamos o nome de Jesus. Ele pode todas as coisas, a nossa confiança está nele, Ele é a nossa fortaleza, Jesus é o nosso protetor, é o nosso Deus forte, nele confiamos. E assim, Pai, como está escrito na Tua palavra, que Davi, pela força do Senhor, saltava muralhas. Nós queremos saltar obstáculos, nós queremos saltar resistências, nós queremos avançar no poderoso nome de Jesus. E eu declaro sobre a tua vida o Salmo 91 que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Que o Senhor te encha de alegria, que você tenha plenitude de paz e de saúde, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Uma boa noite com alegria, uma boa noite com a paz de Jesus Cristo.
Eu quero hoje trazer uma palavra ao teu coração. Estamos no nosso propósito, Daniel, de oração, de jejum. Qual o jejum que você fez hoje aí, hein? Não precisa falar. Mas eu espero que você esteja nesse propósito, orando, jejuando conosco. E se não pode jejuar, tá tudo bem. Só ore. Amém? Cada um sabe desse eu estou em jejum. Tem muita gente que está aqui também que está em jejum. E nós cremos que Deus está operando aqui nesse propósito. Assim como Daniel, por 21 dias, orou e jejuou. E o Senhor trouxe resposta a ele. Eu creio, Deus está trazendo respostas a nós. Você crê nisso? Escreve aqui nos comentários, Deus está trazendo resposta. Assim eu creio. Eu quero dar aqui alguns testemunhos para a glória de Deus. Eu recebi o testemunho da Sueli e ela escreveu assim: acompanho as orações há mais de 2 anos e quero dar o meu testemunho da carta para Deus. Estava à procura de um emprego e Deus abriu uma porta perto da minha casa onde estou trabalhando. Minha irmã foi liberta da depressão e meu cunhado, que sofria de epilepsia, foi curado. Tenho mais um testemunho. Compartilhei as orações com Davi, que por meio do voto de Ana, juntamente com a sua irmã, que aguardava pela aposentadoria há 3 anos, recebeu a notícia da advogada de que a aposentadoria havia saído. Deus é poderoso. Amém? Isso tudo é resposta de oração. Daqui, daqueles que oram, daqueles que clamam. Também recebi o testemunho da Jennifer e ela escreveu assim: eu escuto as suas orações há 1 ano. Eu sofria com um cisto no ovário e com ovários policísticos. Há algum tempo eu fiz um novo ultrassom e o cisto, que era quase impossível de desaparecer, sumiu. Hoje estou livre dele e dos ovários policísticos. E recebi também o testemunho da Elisete. Quero dar o meu testemunho. Em um culto de domingo, na oração final, eu clamei a Deus pela cura de um câncer que eu enfrento há 3 anos. Eu senti minhas mãos esquentarem, coloquei-as sobre a minha cabeça e pedi que do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés eu fosse curada. Assim eu fiz em nome de Jesus. Fiz o exame e a cura foi confirmada, para a honra e glória desse Deus maravilhoso. Glória a Deus, e nós temos orado muito aqui para que o Senhor Jesus Cristo opere, para que Ele cure pessoas que estão com câncer. Amém? Você faz a sua parte natural, vai ao médico, faz aquilo que tem que fazer no natural, mas não esqueça do espiritual. Amém? Deus tem todo o poder. Nossa fé está em Jesus Cristo. Ele pode todas as coisas. Por isso eu quero pedir a cada pessoa que está aqui nesse propósito, compartilha. Manda aí para 10 pessoas, manda para amigos, manda para parentes, manda para grupos que você está. Nos ajude a compartilhar essa oração. Jesus Cristo vive. Jesus Cristo vive. Aleluia. Jesus Cristo vive. Compartilhe essa oração, manda aí para o máximo de pessoas que você puder. Eu não curo ninguém, eu não liberto ninguém, eu não salvo ninguém, mas Ele sim, Ele é o meu Salvador. Ele tem todo o poder. Amém? Jesus, a nossa fé está em Jesus. E a Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque o nome de Jesus. Invoque o poderoso nome de Jesus Cristo. Amém? Me ajuda a compartilhar essa oração com outras pessoas. Deixa também a tua curtida aqui nessa oração. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração sobre estações que aparentemente são longas demais. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração hoje. Em Deuteronômio capítulo 1, verso 6. Eu amo esse versículo que diz assim: o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte, voltai-vos e parti. Eu amo essa palavra, porque o povo estava, num fluxo repetitivo. Eles estavam em volta da mesma montanha. Eles estavam numa estação por tempo demais. Você já viveu isso? De estar numa estação por tempo demais, das coisas não mudarem, de ser sempre a mesma coisa, os mesmos resultados, as mesmas coisas acontecendo, e você sente uma necessidade de viver uma coisa nova, porque o novo está em Deus. Eu sempre digo isso e sempre disse, quem me acompanha aqui nas orações sabe que eu falo isso já de propósito. Eu falo várias vezes a mesma coisa, porque é nisso que eu acredito. Todo novo está em Deus. Todo novo está em Deus. Então, se você quer viver uma coisa nova na sua vida, está em Deus.
Quer viver uma coisa nova no teu casamento? Está em Deus. Quer viver uma coisa nova nas tuas finanças? Está em Deus. E a Bíblia diz aqui que Deus ensinou, corrigiu, revelou a presença dele, estabeleceu princípios para esse povo enquanto eles estavam na volta dessa grande montanha. O problema não era estar no monte, o problema era permanecer no monte por muito tempo. Ou seja, existem ambientes que foram escola para nós, mas eles não podem ser nosso destino final. Existem relacionamentos que Deus permitiu que aqueles relacionamentos estivessem por uma temporada na nossa vida, mas Deus não quer que eles permaneçam para sempre na nossa vida. Eu quero que você entenda que dores podem ter te ensinado, mas essas dores não têm autorização de Deus para definir o restante da sua vida. E há muitas pessoas que acabaram se acostumando com a dor, se acostumando com o problema em casa, se acostumando de viver sempre uma vida apertada financeiramente, sempre endividado, sempre dependendo do dinheiro de terceiros para poder sobreviver. E Deus está dizendo para você assim: ei, eu tenho algo novo para a tua vida. Essa estação está indo longe demais. Eu vim aqui liberar uma palavra, que essa estação acabou na tua vida, em nome de Jesus. E que Deus tem algo novo para você. E se Deus tem algo novo, mergulhe em Deus. Se Deus tem algo novo, busque em Deus. E a Bíblia diz que aquele que busca, encontra. Eu creio muito nessa palavra. Deus está dizendo: vocês já permaneceram tempo suficiente neste monte? Foi tempo demais aí? Passou do ponto. Uma estação longa em um lugar pode alterar a nossa percepção. Quando você permanece muito tempo em uma situação, você começa a acreditar que aquela realidade que você está vivendo, ela é definitiva. Agora, depois de tanto tempo lutando, você pode acreditar que nasceu só para lutar e não para desfrutar. E não para viver algo novo em sua vida. Só que Deus nos mostra na sua palavra que Ele é Deus que abre caminho onde não há caminho. Ou seja, Ele abre um caminho novo que não se espera. Um caminho novo que não se sonha. É por isso que na palavra que eu ministrei hoje na oração da manhã, eu falei sobre um vale, que é o Vale de Acor, e a Bíblia diz que naquele vale do problema, Deus abriu uma porta de esperança. Por quê? Porque o novo de Deus pode chegar na nossa vida. Quantos de vocês anseiam por uma nova temporada, por uma nova estação? Depois de tanto tempo sobrevivendo, você pode esquecer que também foi chamado para viver. E a duração da estação não determina a sua história. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 105, verso 19, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. A estação, ela não foi inútil, não, ela cumpriu um propósito. Agora você tem que entender, não é o propósito de Deus que você viva sempre nessa estação. José passou anos entre a cisterna, a escravidão e a prisão. Mas nenhum dos lugares que José passou conseguiu cancelar o palácio. Ou seja, houve uma estação longa na vida de José. Parecia que aqueles momentos não iriam passar. Mas aquela estação não definiu a história final de José, não definiu a sua chegada no palácio. E você tem que entender exatamente isso. Você pode passar alguns anos de luta, de dificuldade, mas você não pode deixar isso definir a sua identidade. E você pensar que, sabe, é tudo o que você tem que viver, que você tem que viver sempre nesse sofrimento, que você tem que sempre viver nessa roleta russa da vida. Deus quer lhe dar algo novo. Em Deus existe algo novo. No Espírito Santo existe algo novo. Você sabe que uma das frases que eu postei hoje
E essa frase, ela é tão verdadeira na minha vida, ela é tão verdadeira na minha vida porque é exatamente isso. Nós somos frutos de ouvir a voz de Deus. Nós somos frutos de ouvir a voz de Deus. Essa palavra ecoou muito forte dentro de mim, hoje pela manhã até eu postei essa palavra, porque é uma verdade. Sabe, de repente você está numa estação por muito tempo e isso está falando uma coisa só, que você precisa ouvir a Deus. Você precisa ouvir a Deus, é por isso que você está na mesma estação. Entra estação e sai estação, entra ano e sai ano, e você está sempre na mesma estação, porque você precisa ouvir a voz de Deus. É a voz de Deus que vai te tirar desse redemoinho, é a voz de Deus que vai te tirar desse ciclo interminável de você dar voltas na mesma montanha. Ou seja, a estação ela é longa, mas ela não é inútil. Deus usa estações longas até para construir pessoas profundas. Talvez você esteja perguntando, por que está demorando tanto? Porque muitas vezes Deus está preparando um lugar para nós. Ele está preparando você também para o lugar. Ou seja, Deus está preparando o lugar, mas está preparando você também para o lugar. Eu creio que o amadurecimento, quanto maior for a mudança de mentalidade e quanto maior for a maturidade, a aceleração na maturidade, sabe, interna, emocional, estrutural do seu ser, mais rápido você vai sair daquela estação para uma nova estação. Então, eu sei que existe um tempo certo e um momento certo para todas as coisas. Mas tem uma coisa, conforme você vai aumentando a sua sabedoria e mudando a sua mentalidade, você está preparado. Eu vou dizer uma coisa para você, Deus prepara o lugar, mas às vezes você não está preparado para entrar naquele lugar. Eu creio que os lugares já estão preparados por Deus, mas eu preciso estar preparado para entrar em certos lugares. E é isso que às vezes a gente não está preparado. Então eu preciso trabalhar no amadurecimento da minha visão, na sabedoria, no meu crescimento como pessoa, para poder acessar lugares que Deus já tem preparado. E isso é muito forte e isso não se ensina aí fora, mas é uma verdade. Ou seja, se eu estiver mentalmente, emocionalmente, espiritualmente preparado, Deus vai me pegar pela mão e vai me levar para uma nova estação, porque o lugar já está preparado. O lugar da minha bênção já está preparado, mas talvez eu não esteja preparado. É tremendo isso. É por isso que a gente tem que não só aguardar o cumprimento das coisas. Enquanto eu aguardo, eu me preparo. Aleluia! Enquanto eu aguardo, eu me preparo. E se eu não estiver preparado, às vezes você pensa assim, não, mas eu já participei de muita coisa, eu já estive em N seminários, em muitos congressos, em muitas mentorias. Ei, isso não é preparação. A preparação, ela acontece aqui, na mudança de mentalidade e no amadurecimento da estrutura emocional e espiritual. E se você tiver amadurecido mentalmente, emocionalmente e espiritualmente, Deus te pega pela mão e te leva a uma nova estação. Os lugares já estão preparados para nós. Amém? Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. O céu já está preparado para os filhos de Deus? O céu está preparado? E aqui nessa terra, todo lugar de conquista está preparado já para nós? Só que talvez eu não esteja preparado para entrar nesses lugares que Deus tem para nós, que Deus tem para mim aqui nessa terra. Então eu preciso trabalhar para o meu crescimento, para que eu esteja pronto e Deus me pegue pela mão e me leve para uma nova estação. Amém? Glória a Deus, é por isso que nós precisamos tanto da ajuda do Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo para nos ajudar a ver as nossas falhas. Somente o Espírito Santo para nos ajudar a ver o quanto precisamos de maturidade, de sabedoria e de discernimento. Amém?
Tem muito assunto aqui para nós trafegarmos, mas eu vou parar por aqui. Espero que essa palavra tenha te ajudado, certo? E quero pedir que você me ajude a compartilhar essa palavra com outras pessoas. Manda aí para teus amigos, para teus parentes, compartilha. Tem gente que está se perguntando por que eu não saio dessa estação? Está aqui a resposta. Porque você não cresceu o suficiente, está na hora de você crescer, mergulhar em Deus. Não existe lugar nesse mundo que você cresce tanto que caminhando com Deus. Quem caminha com Deus cresce absurdamente. Caminhe com Deus. Aí você diz, não, eu conheço uma vizinha minha que está há 20 anos na igreja e a vida dela está estacionada. Tem gente que está na igreja e não está caminhando com Deus. Entende? São coisas diferentes, ok? Muito bem, eu tenho um anúncio importante, deixa eu colocar aqui o nosso site. Nós teremos uma escola de profetas dia 7 e 8 de agosto, semana que vem agora. Sem ser essa semana, na próxima semana, em Belém, no Pará. Se você quiser participar, certo? Temos vagas ainda e você pode se inscrever através do site que está aqui, www.vinicius17.com.br. Toda dúvida que você tem sobre livro, toda dúvida que você quer nos perguntar, certo? Tá lá no nosso site, tá tudo no nosso site lá, vá no nosso site, certo? O nosso WhatsApp agora vai ser usado apenas para as orações, dúvidas, perguntas, convite, qualquer coisa, tá aqui, ó, no nosso site www.vinicius17.com.br. Ok? Muito bem. E esse aqui é meu novo livro. Olha aqui, gente, ó, já está com o selo de best-seller para a glória de Deus. Eu falei para vocês, esse livro aqui, ele tem algo de Deus que está abençoando a vida das pessoas. Ontem uma senhora que é de outra religião, ela recebeu o meu livro e ela me mandou um direct. É uma pessoa bem conhecida no Brasil. Ela me mandou um direct e ela disse, olha, que bênção foi esse livro. Esse livro foi um presente para mim e escreveu lá uma mensagem de gratidão, né? Ou seja, pessoas estão sendo impactadas por esse livro e você pode adquirir através do nosso site www.vinicius17.com.br, ok? Eu quero agora orar pela sua vida, em nome de Jesus. Quero pedir que você me ajude a compartilhar essa palavra. E se você não assistiu o podcast que eu fiz com a Luísa Posse, tá? Depois você dá uma olhada, tá? Foi um fenômeno esse podcast, foi um fenômeno aí, e ela trouxe coisas ali no podcast que ela não falou em nenhum outro podcast, né? A Luísa se converteu, né? Cantou muitos anos mundo fora, Brasil, fora do Brasil, uma pessoa extremamente conhecida, mas ela teve uma experiência com Deus, ela relata isso, né? E tá tudo lá no nosso podcast. Depois você assiste lá que você vai gostar muito, ok? Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida. Coloca aqui nos comentários toda a resposta que você está buscando de Deus. Está buscando uma resposta financeira? Está buscando uma resposta para o teu casamento? Aonde for, coloca aqui nos comentários uma resposta na vida de um filho teu. Coloca aqui nos comentários que nós vamos orar agora em nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Eu creio, Senhor, que o Senhor já está apontando que existe uma nova estação, existe um novo lugar, existe novas oportunidades, existe novas mesas, existe novas direções. Tudo isso está em Ti, ó Deus. Assim nós cremos, assim nós oramos. Abre nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Senhor, eu apresento diante de Ti agora todo pedido de oração. Estamos aqui, Senhor, assim como Daniel orou e pediu uma resposta e a resposta veio. Senhor, Teu povo está pedindo resposta para a saúde, resposta para as finanças, resposta para a empresa, resposta para a família, resposta para os filhos, resposta para algo. Senhor, nós oramos agora e pedimos uma intervenção do Senhor na vida dessa pessoa. No nome poderoso de Jesus Cristo, oramos por uma intervenção, oramos por uma resposta, oramos por um milagre em nome de Jesus Cristo. Senhor, pedimos a Tua bênção e pedimos o Teu favor, libera do Teu favor sobre a vida dos Teus filhos e filhas, em nome de Jesus Cristo. Pedimos a Tua bênção, pedimos, Pai, o Teu favor, em o nome de Jesus Cristo. Derrama da Tua graça, Pai, do Teu favor, da Tua Shekinah sobre a vida de cada pessoa, e nós oramos para que respostas sejam liberadas. Oro pela cura de quem está doente, oro por essa pessoa que está amarrada por vícios,
amarrada por pecados, amarrada por coisas erradas, por lugares errados, e que essa pessoa seja livre agora de toda a prisão espiritual. Senhor, eu oro pela paz, eu oro pela harmonia, eu oro para que a vida de Deus toque em pessoas, eu oro para que o Senhor fortaleça a vida de pessoas, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Você crê? Declare eu creio aqui nos comentários, me ajude a compartilhar essa oração e amanhã, 6 horas da manhã, aguardo todos vocês aqui. Que Deus te abençoe, uma excelente noite na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até mais, queridos. Deus abençoe a todos. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E nós oramos, Senhor, declarando: se Deus é por nós, quem será contra nós? Também oramos, Pai, declarando que Romanos 8:28 é a palavra que está em vigência na nossa vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Cada pessoa, Senhor, que está aqui nessa oração, que ama e busca a Deus, todas as coisas vão cooperar para o bem. Em o nome de Jesus Cristo, essa é a palavra liberada. Assim nós cremos, assim nós oramos. Também oramos, Pai, para que se cumpra a Tua palavra na nossa vida, que diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Meu Pai, Tu és a nossa proteção, Tu és a nossa fortaleza e em Ti confiamos e esperamos. Senhor, nós cremos que essa batalha, esse desafio que essa pessoa está enfrentando, já está vencido pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Nós oramos agora declarando por terra tudo aquilo que se move nas trevas, tudo aquilo que está retendo coisas, tudo aquilo que está atrapalhando, tudo aquilo que está trazendo qualquer tipo de dificuldade ou atraso no teu caminho. Nós oramos agora para que toda ação contrária seja removida do teu caminho e da tua casa, no nome poderoso de Jesus Cristo. Queremos declarar, Pai, que tudo aquilo que está pendente na nossa vida, que tudo aquilo que precisa ser resolvido, já está sendo resolvido. Em o nome de Jesus, consagramos essa semana que estamos entrando, consagramos a Ti e pedimos a Tua bênção, para que essa semana seja uma semana de bênçãos, seja uma semana de milagres, seja uma semana de portas abertas, seja uma semana de bons negócios, seja uma semana de solução. Sim, em nome de Jesus. E será uma semana leve, debaixo da unção de Deus, debaixo do poder de Jesus Cristo na nossa vida. Também oro, Pai, para que toda enfermidade agora renda-se a Jesus Cristo. Toda dor, todo tipo de infecção, de doença crônica, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Dizemos ao câncer, dizemos à fibromialgia, dizemos a todos os problemas na coluna, nas costas, nos ossos, nos pulmões, renda-se a Jesus Cristo. Essa pessoa, Pai, que tem constantes falta de ar, ou crises de ansiedade, ou crises de pânico, que ela seja livre agora. Pelo poder de Jesus Cristo, invocamos a santa e poderosa presença de Jesus Cristo. E eu oro, Pai, novamente por pessoas com problemas no ouvido. O Senhor me toca nesse momento de orar. Por pessoas com problemas no ouvido, eu oro por cura. Eu oro por milagre. Não sei que problema é que essa pessoa está, Senhor. Mas, igualmente da oração da manhã, agora, Senhor, Tu me tocaste nisso. Por isso, toca com Teu poder nessa pessoa que está com problemas no ouvido, Pai. Em nome de Jesus, que haja cura, que haja milagre. Em nome de Jesus, assim nós oramos, assim nós cremos. E declaramos, Pai, vitória, paz, prosperidade, abundância, saúde, descanso, refrigério do alto sobre essa vida e sobre essa casa. E que todas as portas que foram fechadas por resistências espirituais, por obras do inimigo, por obras de inveja, que se abram
todas em nome de Jesus. E liberamos uma palavra sobre ti. Tua casa é uma casa próspera. Tua casa é uma casa abençoada. Tua vida é abençoada. Você é abençoado em nome de Jesus. E eu declaro o Salmo 91 sobre ti e a tua casa, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Glórias a Deus. Que Deus te abençoe. Uma boa noite a todos, e que a paz de Jesus Cristo seja contigo e com toda a tua família. Estamos hoje em oração, no propósito de Daniel. Daniel orou e jejuou por 21 dias e teve uma resposta, venceu uma batalha espiritual e as resistências caíram por terra. Amém? Então, você não está em qualquer propósito, você está num propósito para ter vitórias espirituais. Por isso, declare aqui nos comentários: estou tendo vitória em nome de Jesus. Escreve aqui com toda a fé: estou tendo vitória em nome de Jesus. E compartilhe essa oração com 10 pessoas. Manda aí para amigos, manda para parentes. Compartilhe, deixe sua curtida. Isso ajuda muito para que o YouTube recomende o vídeo para outras pessoas. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Eu creio no poder de Jesus Cristo. Temos muitos testemunhos. Você que está aqui pela primeira vez, ouça isso. Eu recebi o testemunho do Gabriel e ele escreveu assim: eu quero agradecer pela graça alcançada. Sou vendedor de móveis planejados e estava fora do mercado há algum tempo. Voltei a trabalhar e passei 2 meses sem vender nada. As contas atrasadas, vivi em desespero com sentimento de impotência. Tenho mais de 20 anos de experiência na área, porém sentia que havia um bloqueio espiritual. O Senhor proferiu uma palavra dizendo que as coisas iriam destravar e começar a romper. Recebi essa palavra e a partir daquele dia tudo começou a mudar. Clientes retornaram, novos clientes surgiram e houve um romper extraordinário de Deus na minha vida. Em apenas 1 semana, vendi o equivalente a 2 meses. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor Jesus. Oro a Deus pela sua vida todos os dias. Que Deus abençoe você. Deus é fiel, Deus é poderoso. Também recebi o testemunho da Bianca e ela escreveu assim: oro com o Senhor há 5 anos e desde então a minha casa tem se tornado uma bênção. Recebemos um grande livramento da parte de Deus. Por apenas 2 segundos, meu marido e minha filha escaparam de serem esmagados por outro carro que veio em alta velocidade e atingiu o nosso. No momento em que desciam do veículo no estacionamento, foi uma situação terrível, mas também um grande milagre. Glória a Deus. E recebi o testemunho da Rosilene, que escreveu assim: a paz do Senhor, eu tenho vários testemunhos para contar. Um deles é que fui convocada para trabalhar após ser aprovada num concurso público. Quase desisti no 2º dia por causa de uma forte crise de depressão. Ouvindo as suas orações, recebi força para não desistir e perseverar. Depois de alguns dias, Deus tirou de mim tudo o que eu estava sentindo. Sou muito grata pelas orações e pelas palavras. Deus abençoe a sua vida. Você está vendo? São testemunhos. Ontem mesmo recebi um testemunho da cura de câncer, de um homem que acompanha as orações aqui. Jesus opera, Jesus está vivo, não há impossíveis para Ele. Coloque a sua fé em Jesus, amém? Eu nunca pedi para você colocar a sua fé em mim. Eu não curo ninguém, eu não salvo ninguém, eu não liberto ninguém. Eu sou muito claro com vocês, eu sou um homem falho, mas eu sou um intercessor. Deus me colocou nessa posição. Eu quero pedir a você que está aqui, creia
que Deus está agindo e está trabalhando. Ele está ouvindo a tua oração. Ele está ouvindo o teu clamor. Em nome de Jesus. Amém? Você crê? Escreve aqui nos comentários, eu creio que Deus está operando. Escreve aí, eu creio que Deus está operando. Aleluia. É por isso que, sabe, o inimigo faz de tudo para te tirar da oração. Para fazer você desanimar, para fazer você colocar outra coisa no caminho da oração. Eu vou dizer uma coisa para você, mantenha-se firme. Essa é a certeza de que as coisas vão acontecer na tua vida, certo? Se Deus mudou a minha vida e mudou a minha história, Deus mudou completamente, Ele pode mudar a tua vida, pode mudar a tua história, Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Coloque a sua fé em Jesus, amém? Coloque a sua fé em Jesus, Ele tem todo o poder, a Ele a glória, a Ele o louvor, amém? Eu quero hoje trazer uma palavra, que inclusive foi a palavra que eu trouxe ontem, na live das 9 horas da manhã, que eu fiz ao vivo aqui no YouTube, falando sobre a casa do pão. Sabe, essa palavra, ela não saiu de mim. Essa palavra não saiu de mim e eu não sei se no próximo domingo eu não vou ministrar ela na igreja, porque mesmo que eu ministre um pouco ela aqui, como eu ministrei um pouco ontem, tem muita revelação de Deus aqui. Tem muita revelação de Deus. Deus tem falado muito comigo nessa palavra. Onde está a sua casa do pão? Onde está a sua casa do pão? A Bíblia nos diz em Ruth, capítulo 1, verso 1, escute isso. Sucedeu, pois, nos dias em que os juízes governavam, que houve fome na terra. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Entenda uma coisa, Belém, em hebraico, significa casa do pão. Casa do pão. Isso significa lugar de abundância, lugar de provisão, lugar de sustento contínuo. Só que exatamente na casa do pão estava tendo fome, estava tendo crise. E a Bíblia diz que um homem chamado Elimeleque, junto com a sua esposa Noemi e seus 2 filhos, vendo a fome que estava em Belém, saíram de Belém. Saíram de Belém e foram a um lugar chamado Moabe. Ali, os filhos de Elimeleque casaram. Ali, eles começaram a construir a sua vida. Mas houve uma tragédia nessa família. O pai morreu com os 2 filhos. Não se sabe o que aconteceu, se foi um acidente, ou se foi uma briga, ou se foi no meio de uma guerra. Não se sabe o que aconteceu. Só diz que eles morreram. E Noemi, então, toma uma decisão, vou voltar à casa do pão, vou voltar a Belém. E aí se desenrola uma grande história, um grande testemunho e lições importantíssimas. Mas o que me chama a atenção, sabe, é que a decisão de Elimeleque parecia ser uma decisão sábia. Porque quando a gente vê dificuldade e busca uma solução, busca uma saída para o problema, aquilo é o que qualquer um faria. Certo? Moabe estava tendo emprego, estava tendo oferta, boas oportunidades havia em Moabe. As notícias que estavam chegando é que Moabe era promissor e Elimeleque, baseado numa visão natural, numa visão humana, sai da casa do pão, porque lá estava tendo crise, e vai para Moabe. E as coisas devem ter começado a funcionar lá, a ponto dos filhos casarem, das coisas acontecerem. Só que aconteceu uma tragédia lá. E aqui Deus falou uma coisa muito importante para mim. A casa do pão não é só o lugar da provisão, é o lugar da proteção também. E essa é uma verdade que as pessoas têm dificuldade de entender. Que o lugar que Deus te plantou, o lugar que Ele te colocou, também é o lugar da tua proteção. Então nós precisamos entender que o lugar que Deus nos plantou, o lugar que Ele nos colocou e que ali está provendo para a nossa vida, independente das adversidades e pressões e situações e crises que aparecem, também é um lugar de proteção. Porque Elimeleque saiu com a família da casa do pão
Lá havia realmente uma crise, mas Deus estava protegendo eles e estava sustentando eles também, porque a casa do pão é esse lugar. É um lugar de constante provisão, não falta nada para você ali naquele lugar, mas é um lugar também de muita proteção de Deus. Foi eles terem saído do lugar de proteção, aonde houve uma tragédia. E aqui eu aprendo uma grande verdade. Não se trata só de um emprego num outro lugar. Não se trata de uma boa oportunidade, não se trata se é um lugar próspero ou não. Se trata é a direção de Deus. Porque a minha casa do pão é o lugar que Deus me disse para estar e é o lugar que Ele me protege. Então você tem que se perguntar, aonde eu estou é a minha casa do pão? Porque se eu estou na casa do pão, eu tenho provisão e eu tenho proteção divina. Deus está falando com muitos que estão aqui hoje. Será que você está na sua casa do pão? Você está tendo o teu sustento? Você está sendo protegido por Deus? Ou o lugar que você foi, você tomou uma decisão lógica, como Elimeleque tomou? Não, aqui é melhor, então aqui que eu vou estabelecer minha família. Nós cometemos erros na vida e um dos erros que a gente comete, sabe qual que é? Fazemos coisas porque podemos e não porque Deus nos dirigiu. Usamos muitas vezes a nossa liberdade para não consultar a Deus. Pensamos nas possibilidades, em como aquilo pode ser um bom negócio, entramos numa sociedade errada, acabamos fazendo negócio com quem não deveria, acabamos entrando, sabe, em caminhos que aparentemente eram caminhos bons, mas que não foram dirigidos por Deus. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós por tomarmos decisões precipitadas, por tomarmos decisões baseadas no nosso desejo, no nosso querer, no ímpeto, sabe, da nossa vontade e não da vontade de Deus. Deus tem falado muito comigo sobre isso. Você não tem ideia como Deus tem falado comigo nessa palavra. E eu aprendi algumas coisas aqui. Toda direção errada começa parecendo sensata. Às vezes tem decisões que a gente toma, parece serem decisões sensatas, razoáveis, mas não tem a direção de Deus. E o preço é alto. Tem gente que pensa que não existe preço quando se toma uma decisão errada, mas o preço é altíssimo. O preço é altíssimo e sabe o que é pior? A gente não vê o preço. A gente calcula de uma forma, mas às vezes o cálculo é bem mais alto. Às vezes pensamos, não, mas foi só uma mudança de rota aqui, uma pequena mudança de rota, mas aquela pequena mudança de rota mudou totalmente o destino. Não só teu, mas dos teus filhos, do teu trabalho e do futuro que Deus tinha reservado para ti, para tua casa. Ou seja, toda decisão, por mais que ela pareça sensata, ela precisa estar dirigida por Deus. E isso me leva, sabe, a entender uma coisa, que toda decisão na nossa vida precisa estar pautada por uma palavra de Deus, por uma direção de Deus. E mesmo que eu não me agrade de algumas coisas, o que deve importar para mim não é a minha vontade humana, o que deve importar para mim é a direção de Deus. É a direção de Deus que deve importar na minha vida, é a direção de Deus que deve estar dia a dia à minha frente e não a minha própria vontade, o meu querer. Nós temos muitos desejos, muitas vontades, mas nem tudo é a vontade de Deus, é a direção de Deus. Certo? Provavelmente no próximo domingo eu vou ministrar essa palavra. Quando uma palavra não sai de mim, sabe? E essa palavra não saiu de mim, eu sinto que tem muito de Deus para falar com a gente. Sabe quando você descobre um ouro? Essa palavra é um ouro. E eu vou ministrar ela no próximo domingo. Só que eu vou ministrar ela completa. Em nome de Jesus, se Deus me permitir. Eu quero orar pela tua vida, quero te abençoar. Deixa eu mostrar para você. Esse aqui é meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. Se você não mudar a forma como você pensa,
Você não está pronto a acessar coisas que Deus tem para a sua vida. Então, você pode ser uma pessoa corajosa, você pode ser uma pessoa empreendedora, mas se você não mudar a sua mentalidade de acordo com aquilo que Deus quer que você mude, na sua mente, na maneira de pensar, você não entra em coisas maiores. Ou seja, no seu ritmo, você chega até um lugar. No ritmo de Deus, você ultrapassa aquele lugar. Você vai muito além. E esse livro aqui vai ajudar você a ir além. Mentalidade de alto nível. Está sendo uma grande alegria para nós esse livro aqui, certo? Inclusive o novo livro já vem com um selo de best-seller, porque já se tornou best-seller em 2 categorias, estamos em primeiro lugar, para a glória de Deus, certo? Esse livro aqui eu espero que te ajude muito. E se você adquirir mais de um, eu vou fazer uma dedicatória especial para você, ok? Eu quero agora orar pela tua vida, te abençoar. E se você quer apoiar o nosso canal, gratidão, 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 muito obrigado, certo? Você pode ir no nosso site, ali tem todos os dados para você apoiar o nosso canal. Nós temos um programa de televisão todo sábado às 10 da manhã, na Rede TV, em rede nacional. E muitas pessoas têm sido impactadas, têm sido abençoadas através desse programa de televisão. Eu me mantenho firme ali. Já estou há 3 anos na televisão. Estou há 3 anos na televisão firme. E que Deus me ajude a permanecer firme nesse lugar, certo? Não é um lugar fácil de se estar, mas é um lugar onde Deus me mandou estar e eu estou ali por obediência. Amém? Por obediência. Então ore por nós, para que a gente consiga continuar com esse programa de televisão. Quero orar pela tua vida, quero te abençoar. Peço que você me ajude a compartilhar essa palavra. Essa palavra, ela tem significado para muitas pessoas que estão aí. Essa palavra, tem muita gente que sentiu que essa palavra aí, essa palavra que foi ministrada aqui, foi para si. Deus falou contigo. Amém? Coloca aqui nos comentários qual que é a resposta que você está buscando aqui nesse propósito de Daniel. Qual que é a resposta que você está aguardando? Escreve aqui nos comentários, certo? Uma resposta de um concurso, uma resposta de um diagnóstico médico, uma resposta de alguém da tua família para se entregar a Cristo. Qual que é a resposta que você está buscando aqui? Coloca aqui nos comentários, escreva com fé. Amém? Escreva com fé. Tem gente que às vezes fica com vergonha de colocar seu pedido de oração aqui, mas você já viu quantos milhares de comentários tem nos nossos vídeos? Então não se preocupe, certo? É você e Deus aqui. É você e Deus, não se preocupe com isso. Em nome de Jesus. Amém? E me ajude a compartilhar essa oração. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, visita a vida dessa pessoa que está orando junto comigo e toque-a com teu poder, amado Espírito Santo. Eu oro agora, apresentando cada pedido de oração a Ti, Senhor. Toda a resposta. Senhor, a Tua palavra diz que aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate na porta, abrir-se-lhe-á. Abre portas, Pai, para os Teus filhos que estão orando, que estão clamando junto conosco aqui agora, e que respostas do céu sejam liberadas. Abre o céu sobre nós, Pai. Consagramos essa semana que estamos entrando, para que seja uma semana de sinais, de maravilhas, de grandes testemunhos e de grandes milagres. Senhor, vá à nossa frente, e que tudo aquilo que está pendente na nossa vida, coloca a Tua mão, Pai, e que o Senhor opere justiça, opere milagres, opere provisões sobrenaturais. Oramos apresentando diante de Ti também nossos sonhos, nossos projetos, e pedimos a Tua bênção. Pedimos a bênção do Senhor Jesus, pedimos a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo sobre a nossa vida. Nos enche da Tua presença, Pai. Nos enche da Tua alegria, da Tua força sobrenatural. E eu oro, Senhor, por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Toque-os com o Teu poder, Jesus, e libera do Teu favor sobre a vida dos Teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê? Deus está ouvindo orações aqui. Um abraço a todos e até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil
e as nações. E oramos, Pai, declarando: se o Senhor está conosco, se o Senhor está cuidando da nossa casa e cuidando da nossa vida, não temeremos mal algum. Como está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, levanta muros de fogo ao redor de nós, da nossa casa, de todas as áreas da nossa vida. Eu oro, Senhor, pedindo respostas a Ti. Estamos no 3º dia do nosso propósito, e assim como Daniel orou e jejuou por 21 dias, para que a resposta de Deus viesse até ele, que resposta de Deus chegue até essa pessoa, resposta sobre o seu casamento, sobre sua família, sobre seus negócios, sobre seus projetos, sobre algo que ela está orando, pedindo a direção do Senhor. Abra os ouvidos do teu povo, Pai, e que eles possam ouvir a tua voz. Senhor, eu oro para que essa pessoa ouça a voz de Deus. Eu oro em nome de Jesus para que se abra seus ouvidos, para que ela perceba o que Deus está direcionando ela, no nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, para que o Senhor afaste do nosso caminho toda a maldade, toda a inveja, toda a contrariedade, toda a resistência espiritual, tudo aquilo que é maligno. Nós quebramos agora toda ação contrária. Usamos a autoridade de Lucas 10,19, que diz que o Senhor Jesus nos deu poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada nos faria dano algum. Nós quebramos agora toda a opressão espiritual, toda a ação contrária e pedimos, Pai, a Tua bênção, pedimos a Tua proteção e pedimos o Teu livramento. Oramos contra toda injustiça. Oramos contra toda palavra desferida contra nós. Oramos, Pai, contra tudo aquilo, Senhor, que queira atrapalhar ou causar confusão na nossa vida, na nossa família. Oramos para que o Senhor nos dê livramento. Também oramos, Pai, para que o Senhor fortaleça a vida de cada pessoa que está orando junto conosco. Fortaleça a nossa vida, capacite a nossa vida. Senhor, nós estamos na Tua mão. Senhor, a nossa casa está na Tua mão, nosso futuro está nas Tuas mãos. Em Ti confiamos. O Senhor é o Deus que está guardando a nossa vida. O Senhor é o árrimo da nossa sorte, nossa fortaleza, nosso escudo e proteção. Não temeremos, sim, Pai. Eu oro por essa pessoa que tem enfrentado crises de pânico, de medo, de insegurança. Essa pessoa que tem sido atacada nos seus pensamentos, que ela seja livre agora, em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus te cubra, o sangue de Jesus cubra teus pensamentos, o sangue de Jesus guarde a tua alma. Eu oro também pela vida dos teus filhos, para que o Senhor dê livramento a eles. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro por toda pessoa que esteja desaparecida. Eu oro por toda pessoa, Pai, que esteja sem contato com a família por anos, pessoas que foram morar longe, pessoas, Pai, que acabaram brigando, pessoas que acabaram, Senhor, se separando e que pararam de se comunicar. Eu sinto no meu espírito, Pai, de fazer essa oração neste momento, e a minha oração é para que essas pessoas sejam encontradas, a minha oração é para que haja reconciliação de pai com filho, de filho com pai, de mãe com filha. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor coloque a Tua mão sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus, e oramos, Pai, para que a Tua mão de poder seja sobre ele, a Tua mão de poder seja sobre ela. Senhor, em nome de Jesus, oro também, Senhor, por toda a oportunidade que foi perdida por causa de injustiça, que toda obra de maldade, Senhor, contra a vida dessa pessoa, todo o prejuízo que ela teve, financeiro, todo o prejuízo de tempo, todo o prejuízo, Senhor, familiar, eu oro por uma restituição. Em nome de Jesus, pedimos resposta de restituição aqui nessa oração, neste propósito. E eu oro, Pai, por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Senhor Jesus, chamamos a Tua presença, vem sobre nós, vem. Precisamos, Senhor, ser cheios da Tua presença. Declaramos também, Senhor, que dependemos de Ti e Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pela nossa ansiedade. Por muitas vezes, Pai, colocarmos a nossa vontade e não a Tua vontade na frente. Nos rendemos a Ti, pedimos misericórdia, pedimos o Teu favor e oramos, Pai, para que a Tua boa mão seja sobre nós e também sobre a nossa casa. Oramos, Pai, e pedimos a Ti, guarda-nos com a Tua potente mão e oramos pedindo que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida, que a vontade de Deus se realize na totalidade da nossa vida, na nossa família. Senhor, nós queremos os Teus planos.
Nós queremos a Tua vontade. Abrimos mão, Pai, de tudo aquilo que não vem do Senhor. Todo orgulho, todo ego, tudo aquilo, Senhor, que é contrário à Tua vontade, tudo aquilo que Te desagrada. Às vezes, Pai, em um sentimento nosso, às vezes, Pai, até mesmo em uma maneira abrupta que fazemos as coisas. Senhor, tem misericórdia e nos ajude, Pai, a sermos amorosos, a sermos, Pai, pessoas de honra, a sermos pessoas de caráter, a sermos pessoas alinhadas com a Tua vontade, que toda dificuldade que temos, Pai, de andar na Tua santa presença, de fazer a Tua vontade, Senhor, que se renda aos frutos do Espírito, que se renda à Tua vontade. Senhor, coloca em nós mais do caráter de Cristo, do varão perfeito, em nome de Jesus. Assim nós oramos, assim nós cremos, Pai. E eu declaro sobre essa pessoa o Salmo 91, sobre ela e também sobre a sua casa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glórias ao nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. É uma alegria estar com você aqui essa noite. Estamos no 3º dia do nosso propósito de oração e jejum, campanha de Daniel. Assim como Daniel alcançou uma resposta de Deus, nós estamos seguindo esse mesmo caminho e queremos também na resposta do Senhor. Amém? Eu quero dar aqui alguns testemunhos para você. Olha o que Deus tem feito. Deus tem feito coisas tremendas aqui nas orações. Eu recebi o testemunho da Joyce, e ela escreveu assim em abril: meu padrasto fez um ultrassom que indicava fortes indícios de câncer na próstata, na vesícula e no intestino. O diagnóstico era assustador. Eu e meu marido oramos com você há 2 anos, de manhã e à noite, e já recebemos muitos milagres e também participamos da Escola de Profetas. Agora recebemos mais um milagre. Para a honra e glória do Senhor Jesus, meu padrasto foi curado e foram feitas as biópsias e não encontraram nada. Ele não tem câncer. Glória a Deus. Michele, depois de perseverar em vários propósitos, alcancei muitos milagres, mas o mais especial foi a minha gravidez após uma perda gestacional. Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério. Catila, meu esposo teve dengue e as plaquetas dele caíram muito. Ele precisou de doador de sangue e até isso Deus preparou. Teve um derrame na pleura por causa da dengue e foi transferido para outro hospital para fazer uma cirurgia. Fiz o jejum do açúcar e, para a glória de Deus, ele recebeu a transfusão e não precisou fazer cirurgia. O líquido secou. Ele fez raio-x e ultrassom e foi constatado que o líquido havia desaparecido, sem a necessidade de cirurgia. Além disso, ele se batizou nas águas e aceitou Jesus como Senhor e Salvador para a glória de Deus. Que Deus continue abençoando a sua família, seu ministério e a sua vida. Glória a Deus! Deus é bom, Deus é maravilhoso. Como eu fico feliz. Olha que obra Deus fez na vida desse homem, hein? Amém? Escreve aqui nos comentários: também verei grandes obras de Deus na minha casa. Escreve aí: também verei grandes obras de Deus na minha casa. Quero pedir a cada pessoa que está entrando aí, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza. Ok? Nessa oração, e compartilha com 10 pessoas ou mais. Se puder compartilhar com mais de 10, faça isso. Passe à frente o que está sendo bom para ti.
As pessoas passam notícias negativas, passam fofoca para frente. Amém? E isso elas fazem assim, de forma fluida. E nós devemos ser diferentes. Nós devemos passar para frente coisas boas, passar para frente orações, passar para frente a palavra de Deus, passar para frente bons conselhos, passar para frente falando bem das pessoas e não mal. É isso que nós temos que fazer. Comece a mudar a forma como você flui na vida e você vai ver os resultados disso no seu dia a dia. Amém? E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Vamos caminhar juntos a partir do dia de hoje. Eu quero, antes de começar a palavra aqui, passar uma informação para vocês, mas deixa eu colocar aqui algo na tela. Esse aqui é o nosso site, gente, ó. A partir de hoje, como nós tivemos um problema bem grave ontem, certo? E foi um problema bem grave, no sentido que tivemos um ataque no nosso sistema e, assim, demoramos o dia inteiro ontem resolvendo, sabe, o que aconteceu. Para nós foi um problema. Já tomamos as medidas necessárias, tivemos que fazer BO, né, de tudo que aconteceu, enfim. Foi algo maligno e, ao mesmo tempo, foi algo ruim. Então, o que nós fizemos? Toda a comunicação agora de vocês conosco vai ser por meio do nosso site. Lá no site tem um meio que você vai poder entrar em contato sobre os livros, sobre a Academia Kingdom Global, sobre dúvidas sobre eventos, vai estar tudo lá, certo? Vai estar tudo dentro do nosso site. Então você vai poder entrar no nosso site e ali você vai conversar com o nosso pessoal. Não vamos mais nos comunicar com as pessoas pelo WhatsApp, a não ser as orações. Nós vamos compartilhar as orações pelo WhatsApp, ok? Pelo WhatsApp a gente vai compartilhar as orações. Agora, toda a comunicação de evento, de Academia Kingdom, de livros, vai ser tudo pelo site, certo? Quer informação, quer mandar testemunho, vai ser tudo pelo site. O WhatsApp vai ser usado apenas para compartilhar as orações, certo? Não iremos mais responder o WhatsApp, a não ser lá dentro do nosso site, que você vai mandar mensagem e o nosso pessoal vai responder, ok? Então, a partir de hoje, foi essa a decisão e a posição que a gente tomou para a sua segurança, certo? E para a nossa segurança também, certo? Então, eu junto com o meu pessoal, tomamos essa decisão porque queremos, de alguma maneira, nós queremos fazer as coisas de maneira mais segura e também que não nos prejudique, certo? Então, eu creio que toda a comunicação vai ser feita através do site que está aqui. Então, quer adquirir nossos livros, a academia, quer saber se eu estou fazendo algum evento, é lá no site, tá? Todo evento nosso. Você sabe que tem muita gente compartilhando as minhas orações. Esses dias, né, uma pessoa disse assim, puxa, eu pensava que você estava em tal lugar, né? Eu ouvi a sua oração de manhã. Eu disse, como? Você ouviu minha oração que eu estava em tal lugar? Eu disse, não, eu não estou. Domingo agora, né, eu vou ministrar aqui em Alphaville. Ou seja, às vezes as pessoas pegam orações passadas de canais que estão pegando nossos vídeos, né, e pensa que às vezes aquela informação é a atual. Não, gente, esse é o meu canal oficial, esse aqui, tá? Você tem que ver ali, se tem 11 milhões de inscritos, já estamos quase chegando a 12 milhões de inscritos aqui no YouTube. Então veja nossos canais oficiais, ok? Para que você, sabe, não tenha informações erradas e, enfim, nós gostamos das coisas certas. Então vá no nosso site, ali você vai ver. Se realmente eu tenho um evento, você vai ver lá no site, tá? Então, só queria dar essa informação aqui para vocês, ok? Muito bem. Eu quero agora trazer uma palavra, na verdade uma continuação de palavra. Nós falamos sobre porta sobrenatural na oração da manhã hoje. Falamos sobre porta sobrenatural. E tem portas que não são sobrenaturais, não são de Deus. São portas que o maligno abre. Você sabia disso? Não é toda porta que você tem que entender como uma porta de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 4, guarda isso. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É preciso dizer com clareza, nem toda porta te leva para cima. Tem porta que te puxa para baixo. Por isso que a Bíblia diz, guarda teu coração,
porque dele procede as saídas da vida. Tem coisas que a gente entra, que vem para contaminar o nosso coração. Tem associações, tem reuniões, tem mesas que você senta, que não é a porta de Deus, não é a mesa de Deus para você. Então nós temos que ter um discernimento e guardar o nosso coração de portas que não vêm de Deus, portas que são malignas, portas que são do inferno, não são de Deus. Eu entendo que o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As Escrituras estão sempre enfatizando para nós, e essa é a sabedoria de Deus. A Bíblia diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes você vai na casa de um amigo, e lá na casa daquele amigo ele fica falando mal dos outros. Ele fica falando mal do pastor dele. Ele fica falando mal das autoridades que Deus colocou. Ele fica falando mal do patrão dele. Você está lá naquela roda. Essa porta não é uma porta de Deus para você. Existem portas que são de Deus, como nós falamos na oração da manhã. Mas existem portas que é literalmente a porta do inferno. Não queira estar em roda de conversa de gente que fala mal dos outros, de gente, sabe, que inventa a história dos outros. Não queira entrar nisso. Fuja. Fuja de toda conversa que vem para denegrir as pessoas, para falar mal das pessoas, para difamar as pessoas. Israel viveu o ciclo repetidas vezes no Antigo Testamento. Ele entrava em aliança com nações vizinhas e, ao mesmo tempo que ele entrava em aliança, ele adotava seus costumes e sem perceber, eles atravessavam por portais malignos, porque começavam a adorar outros deuses. Eu quero que você entenda, tem portas que vão mexer com você, tem portas que vão lhe arrastar para baixo. Enquanto tem portas que te levam para cima, tem portas que te levam para baixo. Então, aonde eu entro, com quem eu estou comungando, é muito importante. A Bíblia diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu não quero saber, sabe, da vida dos outros. Eu não quero saber de quem fala mal dos outros. Eu não posso estar nisso. Isso já sei que prejudica. Eu já sei que isso prejudica. Então eu não quero entrar nisso. Às vezes você acha até bonito ouvir uma fofoca, ouvir a respeito de outra pessoa, mas você tem que ver se isso aí é verdade. Às vezes, sabe, a gente é enganado pelo próprio coração. A gente se engana com as palavras das pessoas. É por isso que nós temos que ter discernimento espiritual. Outra coisa, a unção de Deus está ligada a uma dimensão de porta que Deus abre para você. A Bíblia diz em Mateus 10:14, e se alguém vos não receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Jesus instruiu os discípulos a reconhecerem quando um espaço não era o lugar certo para a unção deles operar. Ou seja, isso aqui não é fracasso quando as portas não se abrem. Isso aqui é dimensão espiritual. Eu vou repetir. Isso aqui é dimensão espiritual. Então, às vezes, sabe, você não está fluindo, né, no trabalho, você não está fluindo na igreja, você não está fluindo, e às vezes você pensa que o problema é você, quando na verdade o problema é o lugar que você está. Porque o lugar que você está não está permitindo com que a sua unção flua. Agora, aqui a gente tem que ter um cuidado muito especial, tá? Porque às vezes as pessoas estão saindo da igreja ou estão saindo do trabalho porque as coisas estão difíceis. Eu vou dizer uma coisa para você, às vezes vai ter dificuldade no lugar que você congrega e no lugar que você trabalha. Eu não estou falando disso, eu não estou falando dos obstáculos, eu não estou falando de gente virando a cara para você. Eu estou falando, sabe, quando realmente você sente que o Espírito Santo está falando com você, que você não vai fluir naquele lugar. E que ao contrário do que você pensa, é como eu falei na live de hoje das 9 horas da manhã, eu falei sobre Ruth e Noemi.
quando elas retornaram para a terra delas, quando Noemi voltou para a terra dela e Ruth acompanhou, Ruth encontrou a sua casa do pão. Ela encontrou a provisão de Deus, porque Noemi entendeu que aquele lugar que era Moabe, que ela morava antes, não era mais o lugar de Deus para ela. Ou seja, não era mais o lugar da provisão de Deus para ela. Então nós devemos entender, quando Deus está dizendo, olha, não é nesse lugar que você vai fluir. Jesus disse aqui para os seus discípulos, quando não receberem vocês num lugar, sacudir a poeira das sandálias de vocês e saiam daquele lugar. Por quê? Porque existem portas que a unção flui, que as coisas fluem na vida da gente, mas tem coisas e tem lugares que não flui. Não flui, não, por mais que você force, por mais que você tente, não vai fluir. Então nós temos que entender o lugar aonde as coisas estão fluindo para a nossa vida. O lugar aonde, sabe, Deus está abençoando, Deus está liberando provisão, Deus está te abençoando. Então, às vezes, não vai ser o melhor lugar do mundo, mas é o lugar aonde as coisas fluem para você. Então, ou você abraça esse lugar que as coisas estão fluindo para você, ou você vai andar em um lugar seco, um lugar de dificuldade. Isso, sabe, eu aprendi na vida. Eu aprendi que eu preciso estar no lugar onde as coisas fluem na minha vida e não no lugar que muitas vezes eu desejo, porque o meu coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. Nosso coração prega peças para a gente terríveis. Então eu preciso estar aonde está fluindo. Eu posso não gostar do lugar, mas eu preciso estar aonde as coisas estão fluindo. É isso que Deus está falando para você. Você precisa estar aonde está fluindo na sua vida. E independente, quando eu digo fluir, eu não estou falando que você concorde com todo mundo. Eu não estou falando, sabe, que você vai ter oportunidade naquele lugar. O que eu estou falando é que as coisas vão fluir. As coisas, sua vida pessoal vai fluir. Você pode ter problemas num lugar, mas a sua vida pessoal flui. Entende o que eu estou falando? É sobre isso. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Amém? Espero que essa palavra te leve a uma outra dimensão, em nome de Jesus. Eu quero agora orar pela sua vida. Você pode adquirir no nosso site o nosso livro Mentalidade de Alto Nível, que é acessar novos níveis, novas portas, novas dimensões, muda a forma como você pensa. Esse livro aqui vai te ajudar. Esse livro Mentalidade de Alto Nível tem ajudado a vida de milhares de pessoas. Eu tenho testemunhado aqui. Agora o novo livro já está vindo com selo de best-seller, certo? Estamos em primeiro lugar em 2 categorias, para a glória de Deus. E no mundo, estamos em 700 e poucos na posição mundial, né? Então, eu glorifico a Deus, porque esse livro aqui é um livro que tem algo de Deus aqui que está ajudando a vida das pessoas estão recomendando, pessoas que não são cristãs estão lendo esse livro, e eu me alegro muito, porque eu sei que isso é Deus. Amém? Toda a honra e toda a glória a Jesus. Então, adquira, e se você adquirir mais de um, vou fazer uma dedicatória especial para você. Ok? Muito bem. Eu quero agora orar pela sua vida. Também quero agradecer a você que ora pelo programa de televisão. Hoje tivemos programa às 10 horas da manhã, na Rede TV, em rede nacional. Muitas pessoas são abençoadas, impactadas por meio dessa sementinha que todo sábado a gente libera às 10 da manhã na Rede TV. Certo? E pessoas estão sendo impactadas, abençoadas, e glória a Deus por isso. Também, nós teremos Escola de Profetas em Belém, agora no mês de agosto. Se você quer participar, se você mora no Pará, se você mora perto de Belém, vem estar com a gente. Inscrições pelo site, tá? Aqui no site tem todas as informações. E também, se você quiser apoiar o nosso canal, gratidão, certo? Que Deus abençoe a tua vida. Está lá no nosso site, também está tudo no site. Você chega lá no site, você encontra todas as informações, tudo o que você precisa. Eu quero orar pela tua vida agora. Coloca aqui nos comentários todos os pedidos de oração, toda a resposta que você está buscando nesse propósito, Daniel. Amém? Daniel alcançou resposta diante de Deus, orando e jejuando. Eu creio que eu vou alcançar a resposta. Você também vai alcançar a resposta em nome de Jesus. Então faça seu pedido, coloca aqui nos comentários.
Amém? Coloca aqui nos comentários qual que é o teu pedido de oração, qual que é a tua necessidade, qual a resposta que você está buscando diante de Deus. E depois, quando acabar essa oração, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E amanhã, às 9 horas da manhã, eu vou ministrar uma palavra que eu gostaria que todos vocês assistissem. Eu vou falar sobre Daniel, um homem fora da curva. Lições que eu aprendi com Daniel também para ser alguém fora da curva e que você vai aprender para ser alguém fora da curva também, ok? Então, eu convido você a amanhã tanto estar na oração das 6 da manhã, quanto estar ao vivo conosco às 9 horas da manhã. E eu vou estar aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Vamos orar? Amado Espírito Santo, eu apresento diante de Ti, no nome de Jesus, todos os pedidos de oração, todos os pedidos por resposta de Deus. Pessoas que estão clamando aqui, estão pedindo uma resposta para suas finanças, uma resposta para sua família, uma resposta, Pai, para esse problema que ela está vivendo, para essa situação. Senhor, essa pessoa que está em tratamento de saúde, que está buscando uma resposta de Deus, uma resposta de cura, uma resposta de milagre, uma resposta de intervenção. Oramos também, Senhor, para que o Senhor nos abra as portas sobrenaturais e nos dê discernimento daquilo que não é porta para nós. Nos dê discernimento daquilo que não é de Deus para a nossa vida. Senhor, nós oramos porque queremos andar na Tua direção, não queremos mais errar, Pai. Não queremos mais falhar, não queremos andar pelo nosso próprio caminho, pelo nosso ego, pelo nosso orgulho, pelo desejo do nosso coração, pela nossa soberba. Queremos caminhar pela Tua direção. Nos rendemos a Jesus Cristo, nos rendemos à palavra de Deus e queremos ouvir a voz de Deus. E toda pessoa que está aqui, Senhor, que quer ouvir a Tua voz, fala com ela, amado Espírito Santo. E eu oro agora, Pai, por todo aquele que está sofrendo intempéries, que está em meio a lutas, que o Senhor intervenha na vida dessa pessoa de uma forma sobrenatural. Meu Pai, toque-a com o Teu poder, com a Tua graça e com o Teu favor. Eu oro em nome de Jesus, para que haja uma intervenção do céu na vida dela, na família dela e nos negócios dela. No nome de Jesus, eu apresento diante de Deus todos os pedidos de oração aqui, que estão aqui nos comentários. Apresento diante de Deus toda pessoa que está clamando, está pedindo por uma resposta. E no nome de Jesus Cristo, nós declaramos vitória sobre a tua vida, vitória sobre a tua casa. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilha com 10 pessoas essa oração. Amém? E que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja e que o Senhor te livre de todo mal. Até mais. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.